nenhuma colega, ou, enfim, nem uma pessoa surda confirmada, a gente não consegue o intérprete, tá bom? Só para explicar. Fábio, tá contigo, então. Comigo? Então tá, boa noite a todos. Professora Fabiane Bride que fala, né? Essa noite, então, eu terei a responsabilidade e a honra, então, de conduzir esse momento de interlocução com a Carla e com a Nathalie. Então, eu aproveito para dar boas-vindas a vocês, né, nesse terceiro turno, que a gente possa, então, né, fazer desse momento o mais proveitoso e prazeroso possível. Queria, então, dar uma boa noite, umas boas-vindas muito especial, né, às nossas duas convidadas, a Carla e a Nathalie. As gurias, eu vou dizer gurias porque as duas foram minhas alunas, né, e não faz muito tempo, né, o problema dessas noites aí é que a gente vai denunciando a idade, cada dia é uma denúncia, cada quarta-feira, né, mas assim, as gurias então, né, fizeram uma formação inicial aqui na universidade, e hoje ambas atuam, né, no colégio de aplicação, né, a Carla na URGS e a Nathalie na Federal de Santa Catarina, e a ideia, então, é que a gente possa discutir um pouquinho sobre a trajetória delas e também sobre a constituição de uma prática pedagógica em educação especial nesses espaços, né, no colégio de aplicação, né, enfim, né, numa instituição federal. Então, gurias, sejam muito bem-vindas, é muito bom tê-las aqui. Eu vou pedir, então, que vocês se apresentem, que vocês façam uma breve descrição de vocês, tá? Porque a gente tem alunos, né, cegos, e também para que o vídeo tenha acessibilidade depois, né, para que outras pessoas possam, enfim, né, acessar o material. Tá bom? Então, eu vou passar a primeira palavra. A ideia é que a gente possa ter uma conversa, né, a partir de algumas questões disparadoras. A Lê hoje me acompanha nessa empreitada aqui com vocês, tá bom? Então, com vocês, a palavra. Não sei quem é que quer iniciar, mas fiquem à vontade. Vocês estão em casa, literalmente em casa. E aí, Nathalie? Acho que pode começar, Carla, tranquilo, vamos por ordem alfabética. Tá, então tá pela ordem de proximidade, talvez, também de Santa Maria. E a gente vai alternando, né, durante as falas também, uma começa, outra vai. Então tá, boa noite, pessoal, eu sou, como a professora Fabiane falou, sou Carla, sou uma mulher de 29 anos, fazendo 30 anos esse mês, alta, sou branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, uso um batom vinho, visto uma blusa preta, uma encharpe branca com rosa claro, e atrás de mim tem algumas prateleiras com alguns livros que eu tenho utilizado mais nesse momento, deixando mais próximos a mim. No primeiro momento, assim, eu gostaria de agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, e deixar, assim, tentar deixar claro para vocês desde o início a importância, né, que esta universidade, que este curso tem na minha vida e vai assumindo durante a minha constituição e vai reverberando na minha vida e na vida de pessoas próximas a mim, como a minha família. Eu sou natural de São Borja, na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, então morei em Santa Maria para cursar o curso e atualmente moro desde 2014 em Porto Alegre. Eu fui a primeira pessoa a entrar numa universidade pública, eu sou a primeira, isso é um dado triste, eu sou a primeira mulher, na verdade a única até então, única mulher da minha família a sair de casa sem ser casada, né, então, na medida que isso vai se constituindo, as relações na minha própria família vão se modificando, né, acredito que muitos
que estão aqui. Muitas das que vivem aqui hoje passam por isso também. Eu brinco que há 13 anos atrás eu não sabia o que era mestrado, o que era doutorado, o que era especialização, e hoje me encontro muito próxima de terminar o meu doutorado, concursada já, o que traz uma felicidade, né, Nathalie, para a gente. E também o quanto a universidade tem um papel das relações que eu fui estabelecendo, das possibilidades que eu tenho, né, estou podendo ofertar para minha família também. Eu agradeço também e gostaria de registrar a importância da assistência estudantil. Durante os 4 anos da graduação, eu fui bolsista Praia, morei na casa estudante, e hoje, né, com todo esse percurso constituído a partir do curso de educação especial, hoje, né, eu tenho um irmão 10 anos mais novo que eu, ele estuda na URGS, então ele tem outras condições, a partir das condições que eu consegui construir, né, socialmente, financeiramente, a partir da minha trajetória. Então, só gostaria de agradecer e sinalizar a felicidade, né, de estar aqui com vocês hoje para a gente trocar, porque eu também entendo que é de nossa responsabilidade, né, estar sempre disponível para os convites que a nossa casa nos oferece de retorno, né, e o quanto, e parabenizar também as professoras, né, o grupo de professores do curso de Educação Especial que estão organizando, né, esses momentos de trocas, que eu tenho, assim, plena certeza o quanto tem sido rico e vai ser rico para a formação de vocês. Então, aproveitem, apesar do, né, todas as formações, não só de hoje, não só porque eu estou aqui, mas aproveitem não só essa, mas todos os momentos e possibilidades e experiências que vocês tiverem. Ao longo da minha fala, eu vou, né, e das experiências que a gente for trazendo, eu vou tentar deixar claro para vocês o quanto eu vivi intensamente a vida acadêmica e, a partir da vida acadêmica, a vida social acadêmica nos 4 anos de graduação. E isso foi extremamente importante para a minha trajetória. Então, agora eu vou passar a palavra para a Nathalie. Então, boa noite a todas e todos. Nós estamos só entre mulheres hoje. Também gostaria de... primeiramente, vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, estão soltos no momento, tenho olhos castanhos, estou usando uma blusa verde escura, estou de óculos e batom vermelho, sou baixa, tenho menos de 1,60 m, e atrás de mim tem um sofá e umas almofadas amarelas. Faço das palavras da Carla as minhas, estou muito feliz por poder estar compartilhando esse momento com vocês, vários rostinhos conhecidos, várias pessoas que eu dividi momentos da minha formação, tanto as professoras, a professora Sabrina, a professora Fabiane, a professora Leandra, quanto alguns colegas, outras colegas que eu tive oportunidade, tanto no grupo de pesquisa, quanto na docência orientada. Então, ouvindo a Carla falar, várias semelhanças com a minha trajetória também dentro da universidade. Também sou natural da Fronteira Oeste, sou de Santana do Livramento, e também tenho que destacar a assistência estudantil na minha formação, o quanto isso foi importante. Saí de Santana do Livramento para fazer o curso de Educação Especial Noturno, que é a minha formação inicial, e morei durante todo esse período, e ainda no mestrado, na casa de estudante. Então, tanto a casa de estudante como a assistência estudantil como um todo, para eventos, e tudo que a universidade, o curso e as professoras do curso de Educação Especial proporcionaram, reverberam na minha vida e na minha prática até hoje. Então, ao longo da fala, eu acho que a gente vai trocando um pouquinho, né? Eu passo para a Carla, eu falo um pouquinho, mas não tem como descolar a nossa experiência, a minha experiência prática, a minha experiência enquanto professora e também enquanto estudante, porque eu ainda sou estudante da UFSM, estou na segunda metade do doutorado em educação,
que não tem como descolar. Esse percurso formativo e o curso de educação especial noturno, tudo que esse curso me ensinou, eu carrego na minha prática. Obrigada, Carla e Nathalie, pelas apresentações iniciais, né? Fiquei pensando que vocês não se conheciam ainda pessoalmente, né? Mas já tem muitos pontos de conexão com a história, né? E, de fato, eu acho que inicialmente a gente já pode pensar que a história de vocês dentro da universidade, né, mais uma vez nos mostra a importância das políticas, né, de assistência estudantil, né, para muitos alunos, né, e a garantia da existência dessas políticas para a viabilização de um processo formativo. Eu acho que para a gente iniciar a conversa, né, acho que nós gostaríamos de escutar um pouquinho sobre a trajetória de vocês, enfim, como é que vocês chegam no lugar que hoje vocês ocupam, né, de professoras de educação especial num colégio de aplicação, né, na URGS e na Federal de Santa Catarina, respectivamente. Então, acho que a gente pode iniciar por aí, assim, falando um pouquinho dessa trajetória. Vocês já referendaram aí que é uma trajetória atravessada por um percurso, também por um percurso formativo, né, doutorado, mestrado. Então, enfim, vamos começar falando um pouquinho como é que vocês chegam até onde estão hoje. Acho que a gente vai falando e vai se alternando. E quando esquecer, a gente retoma, Nathalie. Eu acho que é isso, Marias. Acho que bem conversa, assim, tá. E eu entendo que essa circulação da palavra também deixa, talvez, esse momento mais dinâmico, assim. Tá bom. Eu posso começar, então, Nathalie, e eu lembrei também que acho que é importante a gente dar uma contextualizada no colégio de aplicação, né? Porque, particularmente, eu conheci o colégio de aplicação em 2015, quando eu já morava há 1 ano em Porto Alegre. Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória e aí qualquer coisa, se eu esquecer dessa contextualização, tu me fala. Tá certo. Então, é bem isso, né? Para chegar a ser professora de educação especial do colégio de aplicação, há uma trajetória que antecede, né, esse momento. Na verdade, o meu ingresso efetivo no colégio de aplicação da URGS, ele se dá em dezembro do ano passado. É muito recente. Eu vivo o meu primeiro ano de estágio probatório dentro da universidade, que demanda bastante tempo. Estágio probatório, né, é um processo, quando a gente ingressa, então, na universidade, a gente vive um processo e tem algumas atribuições aí durante esses três primeiros anos. E essa trajetória, então, aí agora eu vou falar um pouquinho dessa trajetória anterior, né, a esse ingresso, ela se dá, e aí eu vou tentar não falar tanto, mas assim, é muito importante falar que eu falei para vocês, né, que eu não sabia o que era mestrado e doutorado, e eu brinco que no meu primeiro semestre, na disciplina de pesquisa, não vou lembrar das terminologias, tá? Uma coisa que vocês precisam saber da professora Carla, a professora Carla tem uma memória, às vezes falha, então, terminologias de disciplina eu não vou lembrar muito. Mas na disciplina de pesquisa, eu brinco que eu descobri que para ser uma pesquisadora eu não precisava de tubos de laboratórios, né? Que eu poderia ser pesquisadora de outras formas. Então, no meu primeiro semestre, e isso não precisa ser uma escolha para todo mundo, porque acontece em tempos diferentes, mas no meu primeiro semestre, então, eu decidi que eu queria fazer mestrado e doutorado. E para mim, na realidade que a gente veio, né Nathalie, chegar ao doutorado era algo, assim, inalcançável, surreal. Então, eu sou muito observadora, e observando, né, as nossas professoras, os percursos que elas compartilhavam, eu fui entendendo que para chegar lá, eu tinha que construir uma trajetória. Então, quando eu digo para vocês que eu vivi intensamente a universidade, eu vivi intensamente, né, os 3 pilares de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu fui bolsista em várias esferas, participei de extensões, e fui construindo isso a partir das relações com os professores, né? E aí eu tenho medo de elencar algumas dessas experiências, porque foram tantas e tão importantes para mim que eu tenho medo de esquecer.
Mas, assim, e elas foram me possibilitando e me chamando também para algumas discussões, né? Por exemplo, em 2012, por favor, me corrijam, a gente viveu a greve, né? 2012, isso. Então, assim, eu era intimada, né, na época, professora, eu fui bolsista da Comissão de Avaliação Institucional, então, assim, eu chegava lá na sala e ela, Carla, vamos para os debates, e aí eu ia para os debates, assim, naquela época eu acho, né, não entendia muito bem, mas, assim, o quanto isso quanto, né, tu se colocando nesses processos é importante, assim. Então, eu fui aprendendo que construir essas relações, tanto acadêmicas, né, hoje os bolsistas da graduação, eles brincam, né, eu preciso de papel que eles dizem aos currículos, né, eles brincam assim, que é o currículo. Então, além dessa trajetória atrás de um currículo, porque eu, na época, eu tinha a compreensão de que eu tinha que construir um currículo acadêmico, eu fui me estabelecendo nessas relações, e essas relações transcenderam o centro de educação. Elas foram muito fortes no centro de educação, mas elas transcenderam. Então, eu fui participar de projetos de extensão na educação física, enfim, um dos projetos assim, de extensão que mais marca a minha trajetória é o projeto Rondon, né? Eu fui para a operação em Salvador, no interior, Salvador, na Bahia, desculpa, é que eu fiquei alguns dias em Salvador, a gente fica, né, sempre na capital. Eu trabalhei 15 dias no interior da Bahia, em Teodoro Sampaio, com diversas áreas, mas lá eu constituí o trabalho junto com uma ingressa, né, da pedagogia. E aí essas relações também vão se estabelecendo, né, da importância da gente ir estabelecendo essas relações com outras áreas. Então, ao finalizar o curso de graduação, eu participo, então, né, de 2 processos seletivos e sou selecionada, então, para o mestrado aqui na URGS, sob orientação do professor Cláudio Roberto Batista. Então, eu ingresso no mestrado, e anterior a isso, eu cursei um semestre da especialização em gestão, ao qual eu fiquei com muito, assim, tenho um sentimento de não ter concluído, mas na época eu não tinha muita escolha, porque eu ingressei já com bolsa, né, fiz a seleção para bolsa aqui na URGS e consegui, então eu vim para cá, e em 2015, na metade do mestrado, eu penso assim, bom, eu já tenho uma trajetória acadêmica, preciso ir para a escola. E aí eu fui para a escola, fui para um contrato temporário em Canela, contrato temporário do Estado, morava metade da semana em Porto Alegre, metade da semana em Canela, eu pagava para trabalhar, né? Porque, enfim, gastava com moradia lá, moradia aqui, passagem, enfim. Mas eu entendia que eu precisava daquela experiência para também me constituir enquanto profissional, né? Além, claro, de todas as experiências, eu fui bolsista da creche Pé Amarelo, e dos estágios, né? E aí, terminando o mestrado, então, eu fico em 2016, eu assumo 20 horas numa escola particular aqui de Porto Alegre, e mais 20 horas no estado, em São Leopoldo. Então, eu trabalhava de manhã em Porto Alegre, tinha exatamente contados no relógio 20 minutos para almoçar, ir no banheiro, pegar o ônibus, pegar o trem para chegar em São Leopoldo, chegava lá em São Leopoldo, subia o morro, e assim, tudo a pé, né? E eu amava aquela escola e eu pude, assim, construir muitas coisas naquela escola, mas também pagava para trabalhar. E aí eu lembro que eu subi o morro no verão pensando assim, vai passar, né? Porque é isso, assim, às vezes a gente tem que ir construindo a nossa trajetória aos pouquinhos, né? Então, para isso, a gente tem que ir assumindo algumas possibilidades que a gente vai encontrando no caminho, né? E por mais, assim, que eu tenha, né, aquele contexto, demandava, né, essas questões mais físicas, de deslocamento, financeiras, né? Porque, na época, o salário era bem, assim,
né, não dava conta, assim, de todas as minhas despesas, eu sabia que aquilo era muito importante, e foi, porque a experiência que eu vivi naquela escola, né, lá em São Leopoldo, foi fundamental. E aí eu ingresso, então, no doutorado, também sob orientação do professor Cláudio Batista, e acho que falar rapidamente a temática, né, na verdade, no TCC, que eu fui orientada pela professora Fabiane Bride, e na dissertação, então, sob orientação do professor Cláudio, eu trabalhei com a mudança terminológica de deficiência mental para deficiência intelectual, e os possíveis efeitos disso no que tange à escolarização. E agora, no doutorado, então, eu tenho me dedicado aos processos de patologização da escolarização, produção diagnóstica, e aí é importante falar também que, assim como a Nathalie fala que é ainda estudante da UFCM e é integrante de um grupo, né, aqui na URGS eu faço parte do NEPIE, e também faço parte do movimento sobre despatologização da vida, né, que tem aí uma defesa da despatologização da infância e da vida, né, que é uma ideia de que o diagnóstico não chegue antes dos nossos alunos, né, e isso foi marcando muito a minha trajetória, assim, enquanto profissional, enquanto pesquisadora. E eu também fui professora substituta do colégio de aplicação. Então, foi aí que eu conheci o colégio de aplicação, fui me aproximando um pouquinho mais. E o que é o colégio de aplicação, né? Acho que eu vou falar um pouquinho disso agora, e aí qualquer coisa a Nathalie me ajuda. No contexto brasileiro, a gente tem atualmente 17, pelo menos esse foi o dado mais atualizado, 17, né, Nathalie? 17 colégios de aplicação vinculados à rede federal de ensino. Então, são colégios que são vinculados às universidades, né? Então, o colégio de aplicação é vinculado à URGS, né, o CAP, a gente chama, né, de CAP, o CAP da UFSC, que é vinculado à UFSC, e eu tenho uma brincadeira interna aqui, Nathalie, que o colégio de aplicação, ele vive uma dinâmica muito singular, que ele tem todas as complexidades da escola pública de educação básica, mas todas as complexidades de uma universidade. E aí as professoras, né, as colegas professoras vão me entender. Então, assim, a gente também trabalha a partir de uma lógica de ensino, pesquisa e extensão, né? Na verdade, a pesquisa, né, pesquisa, ensino e extensão são as premissas do colégio de aplicação, assim como a inovação, né? A inovação é uma das principais premissas dessa estrutura de colégio. E a pesquisa, por exemplo, é muito presente, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre, no CAP daqui, os nossos alunos, eles fazem iniciação científica, pesquisa desde o primeiro ano do ensino fundamental até o médio, e os estudantes da EJA também. Então, a gente também assume esse papel de orientadoras, né, dos nossos alunos, e aí a gente vai explicando melhor, conforme a curiosidade de vocês sobre isso. Aqui também a gente se organiza por departamentos. Eu sou lotada no departamento de Ciências Exatas e da Natureza, porque na época do concurso, né, a vaga, esse departamento entendeu que a vaga de educação especial era de extrema importância para a escola como um todo. Então, né, eu fui selecionada em segundo lugar nesse concurso. E então, por isso que eu sou nomeada no final de 2020. Essa é uma dica que eu já falo para vocês, quando vocês se inscreverem no concurso, independente dos candidatos que tiverem na listagem, sigam no concurso até o final, não desistam, porque é grande a desistência, né, Nathalie? Desde dos inscritos até a última etapa, porque não é um concurso de uma etapa, né, um concurso de 4 etapas, prova escrita, enfim, são 4 etapas bem complexas, e então muita gente desiste sobre o percurso. Então essa é a dica que eu dou para todo mundo que quer fazer concurso: vá até o final, porque tem muita gente que desiste no caminho. E foi assim que eu consegui, né, então, ingressar neste concurso. Lá, então, a gente tem a organização das áreas. Uma das áreas, então, é a área de educação especial,
né, a qual eu faço parte. Ali no Colégio da URGS, a gente tem atualmente 3 professoras efetivas, e a área, ela tem isso eu vou deixar para falar um pouquinho mais depois, mas ela tem autonomia para estabelecer, né, as suas premissas, a sua organização, pelo menos ali na URGS, aqui na URGS, né, a gente tem autonomia para estabelecer as nossas premissas da nossa organização, mas o que a gente preza bastante, assim, aqui na URGS é que essa autonomia perpasse pela construção com a escola, com as outras áreas. E aí, acho que só para, assim, talvez finalizar e passar a palavra para o Nathalie, então, o quanto o percurso acadêmico e profissional, né, das minhas andanças, assim, depois eu também fui professora de uma outra escola privada aqui de Porto Alegre, muito grande, né, o quanto essas andanças, eu trabalhei em vários lugares, o quanto as questões também, né, de pesquisa, enfim, mestrado e doutorado, quanto elas foram importantes para eu ocupar, então, o lugar que eu ocupo hoje. Eu devo estar esquecendo de falar um monte de coisa, mas vou passar a palavra para a Nathalie. Ah, é normal, qualquer coisa tu retoma depois. Eu também não sei se eu vou conseguir fazer uma fala tão linear, assim, de como que eu cheguei no colégio de aplicação. Mas, basicamente, como eu comentei com vocês, eu fiz o curso de Educação Especial Noturno e sempre fui uma estudante trabalhadora, porque eu precisava me manter, não era natural de Santa Maria, precisava me manter na cidade. Então, todos esses trabalhos que a gente tem ao longo da graduação, que é pelo CIE, trabalhar como profissional de apoio, às vezes é o primeiro contato que a gente tem com o público-alvo da educação especial, pelo menos o meu foi esse, assim, foi trabalhar como profissional de apoio em diversas escolas de Santa Maria, de educação infantil, de ensino fundamental. Depois fui ter experiência no médio com PIBID, e fui bolsista de pesquisa, bolsista de extensão. Então, ao longo da às vezes a gente, nesse outro lugar que a gente está aqui, né, já uma pessoa que trabalha no colégio de aplicação, chega aqui para dizer para vocês, se envolvam em tudo que vocês puderem se envolver, parece, assim, um lugar muito confortável, né, da minha parte, chegar e dizer isso. Mas, na verdade, o que eu queria compartilhar mesmo é que é um pouco isso, assim, é que eu fui uma estudante trabalhadora e que é possível dentro de todas essas limitações que a gente tem na própria estrutura da universidade, é possível fazer uma trajetória de pesquisa, né, e uma trajetória que depois da graduação a gente consiga já ter uma ideia, assim, para entrar numa especialização, no mestrado, em paralelo ao mercado de trabalho. Tenho certeza que muitas de vocês, algumas eu conheço, precisam também de bolsas, precisam, e não é só para complementar a formação, é para a própria subsistência. A gente precisa trabalhar para se manter em Santa Maria, para manter a nossa vida, e com certeza isso não foi fácil para mim, e tenho certeza que a gente está vivendo um contexto onde diversas dessas políticas de acessibilidade, não só de acessibilidade, mas as políticas de assistência estudantil estão sendo reduzidas, e isso dificulta a nossa trajetória e faz a gente questionar várias vezes até que ponto a formação vale a pena, né? E eu acho que eu também, o que eu gostaria de compartilhar, assim, é que eu também tive todos esses questionamentos e ainda vivi num período melhor da universidade, ainda fiz a minha formação num período onde essas políticas, de certa forma, ainda estavam mais consistentes, mas consegui participar de projetos de pesquisa, consegui participar de projetos de extensão e fazer minha formação no curso noturno. O curso noturno tem acredito que tem vários de vocês que são do curso, ele tem uma especificidade de trabalhar muito no contexto da pesquisa. Então, mesmo que a gente não se envolva com projetos de pesquisa, nós temos muitas cadeiras relacionadas à pesquisa, que nos ensina a ver a nossa prática
com esse olhar de pesquisador. Então, desde que a gente ingressa no curso de Educação Especial Noturno, a gente tem aquelas cadeiras que lá no início parece não fazer muito sentido, de orientação e investigação. Por que que eu tenho que pesquisar? Por que que eu tenho que ter um problema de pesquisa? E eu acho que isso é fundamental, assim, para que a gente consiga alinhar esse mundo do trabalho, essa vida que é de 2, 3 jornadas, para estudantes que são pais, que são mães, que têm uma casa, que estudam à noite, que ainda querem se envolver com projetos de extensão e pesquisa. É muito importante a gente começar a ter esse olhar que é de uma pessoa que está aprendendo dentro da escola e que também tem esse olhar de pesquisador, que aquela nossa prática, ela pode se transformar, que é ali que a gente vai encontrar o nosso problema de pesquisa, né? O nosso problema de pesquisa, ele nasce no nosso contato com o nosso campo de trabalho. Então, quanto mais a gente se envolver, quanto mais a gente questionar aquele espaço que a gente está vivendo, seja como profissional de apoio, seja como um bolsista, independente da nossa relação, a gente começar a observar as relações que se estabelecem nesse espaço, nos auxilia muito a escrever sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, parece que é um pouco distante da nossa realidade. Eu falo isso porque quando eu ingressei na educação especial, muito se falava em escrever artigo e mandar trabalho para evento e participar de evento. Parece uma coisa bem distante da nossa realidade, mas a gente pode fazer isso com um pouco mais de gosto, assim, e relacionar isso muito com a nossa vida, com a nossa prática, com aquilo que a gente está fazendo. Então, na segunda metade da minha graduação, um projeto, como a Carla falou, eu não vou conseguir falar de todas as experiências, porque eu trabalhei em muitos lugares, mas um projeto que eu acho que foi bem determinante, assim, para me ensinar o que era universidade, porque eu também entrei na UFSM sem saber o que era um mestrado, sem saber o que era um currículo Lattes, foi o PIBID. Né? O PIBID me apresentou o campo de educação especial, assim, para além do trabalho de profissional de apoio, mas nesse trabalho de planejamento em conjunto com as outras áreas, de planejamento coletivo, de pensar uma proposta de intervenção para o público-alvo da educação especial, de pegar a política e estudar e poder ver na prática como aquela política se efetiva. Então, o PIBID foi um divisor de águas, assim, na minha vida acadêmica. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando como bolsista do PIBID e também trabalhava como profissional de apoio nesse período. E aí, nesse período, eu já sabia que eu queria ter uma carreira acadêmica, que eu queria sair e fazer um mestrado. Então, eu saí do curso de educação especial e entrei no curso de especialização em gestão na UFSM, fiz o curso de especialização em gestão. Paralelo a isso, eu ingressei no mestrado em educação. Vou falar rapidamente aqui também a minha temática de pesquisa, eu estudo gênero e deficiência. Já fiz algumas falas para várias pessoas que estão aqui, que eu já vi falando sobre o modelo social da deficiência, sobre as relações entre gênero, raça, classe social e deficiência, e ainda, nesse momento, estou no doutorado, pesquisando o ingresso de mulheres com deficiência no mundo do trabalho. Eu ingressei no colégio de aplicação em 2019, finalzinho de 2019, e como a Carla falou, assim, eu vou ser a segunda, me faz ser um pouco repetitiva às vezes, né? O colégio de aplicação, ele é uma realidade privilegiada no contexto de escolas públicas, assim. Então, muitas das práticas que a gente vai falar, eu acho que no momento de comentar sobre a relação com os nossos colegas de trabalho, como se dá o planejamento, como que se dá esse olhar para a educação especial dentro de um colégio de aplicação, é importante que a gente tenha em mente essa realidade de privilégio, quando a gente olha o contexto da escola pública brasileira, né? Mas que também são espaços de possibilidades, né? Que eu acho que o nosso lugar aqui não é para apontar uma prática melhor que a outra,
mas é tentar olhar para a escola pública e questionar, assim, e exigir uma educação de qualidade para todos, em todos os espaços, que seja pública e gratuita, né? Então, eu acho que isso vai um pouquinho mais para frente, quando eu comentar sobre o trabalho efetivo, o que a gente faz no colégio de aplicação, como é que é a educação especial no colégio de aplicação. Mas, basicamente, foi assim que eu cheguei no colégio de aplicação, através de concurso público. Como a Carla falou, também não tinha doutorado ainda, estava no início do doutorado quando ingressei no colégio. Fiz o concurso também um pouco para testar, para ver como é que eu ia ir, nunca tinha feito uma prova didática, nunca tinha participado como professora substituta, então foi uma experiência, assim, positiva, que deu certo, né, consegui ser professora do colégio de aplicação, e que já mudou muito, assim, a minha forma de enxergar o campo de educação especial e a minha prática. Mas acho que é isso nesse momento. Eu passo a palavra para a Carla, ou vocês também, se tiverem alguma dúvida, porque a gente aqui vai dando umas pinceladas sobre tudo, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem colocar alguma coisinha ali no chat para a gente retomar, podem ir colocando. Tá joia, gurias. Isso, eu acho que fica bem legal se alguém já quiser ir perguntando e a gente ampliar um pouco aqui essa roda de conversa. Eu vou inverter, eu vou começar pela Nathalie e depois a gente volta para a Carla, né? Até porque, Nathalie, eu acho que tu já antecipa um pouquinho, né? Eu acho que poder demarcar um pouco os efeitos de uma formação inicial, né, na universidade, num curso de licenciatura em educação especial, nesse teu percurso, assim. Então, né, nessa tua fala, assim, tu já tangencia, e aí eu não sei se tu quer destacar mais algum ponto, né, mas da gente poder estabelecer, assim, enfim, qual a importância, ou, né, de que forma essa formação inicial, né, te leva até esse lugar. Então, de certa forma, eu já fui comentando aqui o quanto a formação inicial me levou para esse lugar de professora, né, porque é um curso de licenciatura, e de pesquisadora, porque não tem como descolar isso no curso de educação especial noturno. A gente começa a fazer pesquisa e vai para a escola lá no final do curso. Então, não tem como pensar nossa prática sem se pensar enquanto pesquisadora. Então, eu acho que a formação inicial, ela nos instrumentaliza para essa vida do trabalho, para o mundo do trabalho. E sem romantizar a formação, no sentido de que nós saímos da graduação, bom, se eu não quero, quem está ouvindo, não quero uma carreira acadêmica, não tenho interesse em fazer mestrado, quero trabalhar na escola, quero trabalhar enquanto professora de educação especial. Vou sair da graduação e sei tudo sobre o campo, tenho condições. Eu acho que, assim, a formação inicial, ela nos instrumentaliza. E eu sempre lembro do professor Carlo, quando ele dizia nas cadeiras do transtorno espectro autista que aquelas disciplinas eram para a gente saber onde a gente procurar quando a gente precisasse de instrumentos, quando a gente precisasse de literatura, quando a gente precisasse estudar. Porque a gente nunca vai parar de estudar, isso é uma coisa que eu digo para vocês, assim. Então, a formação inicial, ela funciona para mim, assim, não sei para a Carla depois como é que ela percebe isso, mas como uma base para que eu tenha condições, para me instrumentalizar de fato, para que eu tenha condições de chegar lá na escola e entender a minha atuação, quem é o público da educação especial, quais as possibilidades que eu tenho com aquele público. Mas quando a gente chega lá na realidade, e aí eu digo que a gente nunca para de estudar, a gente sabe que a gente trabalha com uma área que ela é muito diversa. Ela é muito diversa, então não tem como a gente colocar a deficiência intelectual, por exemplo, numa caixinha dentro da graduação,
e discutir, bom, todas as possibilidades de intervenções que eu tenho com estudantes com deficiência intelectual, porque os estudantes com deficiência intelectual são diversos. Bom, aí eu vou puxar um pouquinho o braço para a minha pesquisa, né? Tem um gênero, tem uma classe social, tem uma identidade étnico-racial. Então, isso vai interferir como é que vai ser essa prática. Mas retomando, então, a formação inicial, eu acho que a formação inicial instrumentaliza a gente para esses primeiros passos, para que a gente consiga, para que a gente tenha condições de chegar na escola, de entender o nosso papel lá dentro, entender as nossas possibilidades de relações com os nossos pares, com os colegas das outras disciplinas, de entender o que é um planejamento, de entender o nosso trabalho, de entender a escola pública, o funcionamento da educação. Eu acho que isso é importante, assim, que a gente saia da formação inicial entendendo o funcionamento da escola, entendendo o campo, assim, inicialmente. E depois a gente vai voltar tudo aquilo que a gente estudou lá nas disciplinas, desde o primeiro semestre, retomando, porque que a vida tem essa dinâmica. E o trabalho de professor de educação especial também, ele é constantemente desafiador e nos faz retomar essa formação que a gente teve. A pergunta vale para mim, para eu continuar também? Isso? Tá. Claro, aham. Tá. Então, como a trajetória se sustenta a partir da formação inicial, né? É isso. Tá. Assim, como a Nathalie falou, né? Assim, cada um vive uma trajetória muito particular. E que bom que é muito particular, né? Porque é a partir dessas particularidades que a gente vai construindo as relações e vai aprendendo com o outro, né? Eu não sei se ficou claro, mas só para reforçar, né? Eu sou egressa do curso diurno, então, além, né, da assistência estudantil que nós duas, né, sinalizamos, né? É bem como a Nathalie falou, assim, né? A corrida atrás das bolsas desde o início. Até assim, bem, porque a minha primeira bolsa, assim, foi no início do segundo semestre, não foi, assim, naquela época atrás de um currículo, foi pela questão financeira mesmo, assim, né, enfim, de auxiliar, assim, essa manutenção dentro daquele contexto, né. E eu tive aí a sorte, né, o privilégio dessa minha primeira experiência, tanto enquanto bolsa, quanto experiência profissional, ser dentro de uma instituição que eu digo que me ensinou a ser, assim, ali primeiro que eu vi que eu queria ser professora, porque esse é um dado que talvez as professoras que estejam aqui, Leandra, Fabiane, não saibam. Eu ingressei no curso de educação especial não sabendo se eu queria ser professora, né? Isso é importante que vocês saibam. Na minha cabeça, eu queria reabilitar pessoas. Quem me escuta falando isso hoje, em 2021, não reconhece a cara que fala isso. E aí foi indo para essa experiência, né? Nessa prática, experiência, que eu vi, eu quero fazer isso. Eu quero ser professora. E essa chave para mim virou muito no início do curso, mas para alguns demoram, assim como a chave da pesquisa, e tá tudo bem, porque a gente vai construindo o nosso percurso, né? E aí, assim, o meu encantamento pela educação, as questões que eu fui refletindo e que para mim eu fui entendendo como inegociáveis, né? Como a Nathalie falou, do acesso, né, de todos na escola, isso eu fui constituindo dentro do curso de educação especial e a partir dessas relações que eu fui estabelecendo, das experiências que eu tive. A gente sabe que o curso diurno, ele vive essa particularidade de que, para que a gente tenha outras experiências, como estágios e afins, a gente, pelo menos na minha época, né,
não sei como é que está agora, a gente tinha que optar por não fazer as disciplinas correspondentes daquele semestre, às vezes, né? Então, eu tentei mediar, assim, dentro, né, das minhas possibilidades, que eu sempre tentasse conciliar as bolsas, as ofertas dentro da universidade, para conseguir dar conta do curso também. E é muito engraçado, porque quando a gente é jovem, a gente tem tempo para muita coisa. Né? Hoje eu não encontro tempo, mas na época eu dava o meu melhor no que tange as disciplinas, né? Então, assim, quando eu estava na disciplina, bom, na época ainda a gente não tinha um celular tão bom para gravar, mas se desse eu gravaria, assim, porque eu anotava tudo que os professores falavam. Eu era, assim, muito, muito participativa, tentava ser, né? Olha aí a minha presunção dizendo que eu era, mas eu tentava dar o meu melhor, assim, porque para mim aquilo era muito importante. Estar na universidade pública era muito importante. E aí eu venho de uma trajetória pessoal, assim, de que eu, na escola, né, na minha trajetória escolar, eu era compreendida como, né, uma aluna com dificuldade da aprendizagem. Então, a universidade, ela significa essa virada de chave de me mostrar que eu era capaz de ser uma estudante que participava das aulas, que tinha notas razoáveis, né? Porque a minha trajetória escolar prévia não demonstrava isso. Então, a universidade também eu fui, né, poder assim, olha, né, eu sou uma estudante que consegue, né? Então, a universidade, ela serve para me mostrar isso. E aí, a partir dessas relações que a Nathalie também vai sinalizando, assim, para mim, a sustentação atual, assim, a base, né, que a Nathalie fala, ela perpassa durante toda a nossa trajetória. E é muito engraçado, né, que quando a gente está vivendo aquilo, a gente talvez não tenha dimensão, não consegue perceber, né, mas essas experiências, elas transitam na minha realidade até a atualidade, assim. Então, como eu disse para vocês, né, a partir das relações, a partir das experiências, dos estágios na graduação, e aí a importância dos estágios, né, de ir para a escola, e aí desde o início, né, e aí na minha época ainda né, mas tinha uma organização diferente de estágios. Aqui eu estou com duas orientadoras de estágio, né, primeiro lá com a Fabiane Bride, e depois o meu último estágio foi com a professora Leandra, e assim, o estágio é outra virada de chave, porque assim, aí elas instigavam, né, vão para a escola, vão para a sala dos professores, construam com os professores, né, e aí nos tira daquela realidade que a gente não pode cair nessa falsa impressão de que a gente está sozinha na escola, né, assim, numa área fechada, a gente não pode construir isso, assim. Então, elas nos instigavam, né, assim, vão para lá, conversem com os professores, criem, façam essas construções com eles, né, e aí essa trajetória, ela foi muito estabelecida, assim, nesse comprometimento que eu falei para vocês, porque para mim, né, eu me colocava isso, assim, eu preciso dar valor a essa instituição que eu estou. E então eu tentei, né, aproveitar o máximo do que eu pude dentro das minhas condições, principalmente no que tange estabelecimento de variadas relações. Então, quando eu falo relações, relações com os colegas, com os professores, né, assim, sempre com muito respeito, com muito cuidado, mas também eu me senti, assim, numa tranquilidade de ter claro, de uma relação de cuidado, assim, de aluno-professor, mas de conversar com eles, assim, sobre alguns aspectos, sobre, né, algumas questões, assim, e isso me ajudou muito, né, no meu processo. Então, essas aprendizagens, como eu disse, elas me acompanham até hoje, inclusive no sentido de dosar a Carla questionadora, né, porque na graduação eu era muito questionadora, e eu aprendi que eu tinha que, né, às vezes, ser mais reflexiva e dosar essa reflexão com questionamento, né, eu aprendi muito na graduação a propor e contrapor
perguntas, né? Então, o que eu tô querendo falar com vocês, assim, de que na escola, a gente precisa o tempo todo saber trabalhar com o outro, né? E aí, saber perguntar e contrapor perguntas, isso é muito importante. E eu julgo que eu comecei a aprender isso já na graduação, né? Nos manejos que a gente tem que ter, porque é preciso, assim, na escola vocês vão, né, já estão podendo ver, a partir, né, das experiências de vocês, o quanto a gente precisa manejar algumas questões, né, algumas coisas do cotidiano. Então, nessas alternativas, né, para alguns contratempos, que a gente tem muitos na escola, apesar de a gente viver um contexto que, sim, é uma outra realidade, é uma realidade privilegiada, mas que ainda muito tem a crescer, né, e nas conquistas. Então, assim, saber construir uma cultura de inclusão escolar, e isso eu aprendi na graduação, né, entender que a gente sozinha, e quando eu digo sozinha, enquanto professora da área de educação especial, a gente jamais vai conseguir construir uma cultura de inclusão escolar se a gente estiver sozinha, né? Então, a gente precisa dessas relações, a gente precisa construir essas relações, e isso eu fui entendendo desde a graduação. Então, o estabelecimento dessas relações, do diálogo, é primordial, né? E isso me acompanha desde a graduação até agora. Então, acho que é isso, assim. Eu sempre fui muito observadora, né? Então, aprender, né, o tato com o outro, as relações que se estabelecem, isso foi muito marcante para mim durante a graduação. Carla, vamos aproveitar, já que tu já tá indo, assim, lá para a escola, assim, enfim, né, de que forma essas aprendizagens da graduação são transpostas hoje, né, para um espaço de atuação profissional. E aí vamos falar um pouquinho, então, sobre a prática pedagógica em educação especial no contexto do colégio de aplicação, tá? Então, assim, como é que vocês constituem essa prática, né? Como é que se estabelecem essas relações do campo da educação especial, né? Com as outras áreas, com as outras disciplinas, né? Que prática é essa? Que lugar é esse? Né? Enfim, como é que se traduz a educação especial dentro, né, da escola comum de ensino, de uma escola pública, né, mas assim, de uma escola que tem toda essa peculiaridade aí que vocês já contextualizaram para nós. Então, acho que a gente gostaria de escutar, né, enfim, como é que se dá o trabalho, né, contar um pouquinho da experiência como professoras de educação especial. Sim, e provavelmente vocês vão ver também na minha fala da Nathalie, que o colégio de aplicação ele tem uma premissa orientadora, mas em cada estado pode ter uma organização diferente, né? Então, também vou aprender bastante hoje aqui com a Nathalie. Não sei se quer começar. Se tu quiser, pode começar. Fica à vontade. Então, vou tentar ser breve, assim, e aí qualquer coisa que eu esquecer eu retomo depois, Carla. O colégio de aplicação da UFSC, ele é um colégio que atende 2.000 estudantes, e ele tem reserva de vagas, então todas as turmas do primeiro ano ao ensino médio tem uma reserva de vagas para estudantes com deficiência, né? É uma escola que completamente, 100% das vagas são por sorteio, então alguns colégios de aplicação têm lista de espera, enfim, o colégio de aplicação ele é 100% público e por sorteio. O que faz um público bem diverso, né, de diversas classes sociais, enfim. Nós nos organizamos a partir de uma proposta pedagógica de inclusão, que é um documento que, quando eu ingressei no colégio de aplicação, ele já estava vigente, que organiza, né, que orienta o trabalho da educação especial dentro da escola. Nós, diferentes das escolas públicas, a gente tem uma equipe pedagógica, que é a equipe técnica de educação especial e a equipe de professores de educação especial.
Nós somos 16 professoras de educação especial e 10 pedagogas de educação especial, que é a equipe técnica, que trabalha como técnico na escola. Essa proposta PPI, que a gente chama, essa proposta que orienta o nosso trabalho, ela prevê a codocência. O nosso formato de trabalho é pela codocência, porque quando ela foi escrita, a bidocência lá em Santa Catarina estava muito acontecendo no estado, né? Isso é uma política do estado de Santa Catarina, do professor pedagogo ou do professor da disciplina, trabalhar em conjunto com o professor de educação especial, os dois compartilhando a sala de aula. Isso é bidocência, diferente do ensino colaborativo, porque vocês já devem ter ouvido no curso do ensino colaborativo, que é uma proposta pensada, planejada. Então, o professor de educação especial planeja com o professor da área, e os dois, no momento planejado, trabalham lá no contexto da sala comum, e também o professor de educação especial, a partir daquela observação e daquele trabalho que foi planejado, pensa o seu atendimento educacional especializado com o estudante que é público-alvo. Então, toda essa proposta é relacionada. A codocência, ela também exige um planejamento, só que esse professor, ele está constantemente na sala. O professor de educação especial, ele está constantemente na sala com o estudante. Isso está sendo revisto. Eu estou na comissão que está escrevendo a nova proposta pedagógica de inclusão do colégio de aplicação, porque essa proposta que eu estou apresentando para vocês, que até então foi a única que eu trabalhei, que eu vivenciei, então, eu fico com um estudante todo o seu turno, então o estudante que eu atendo no turno da manhã, eu fico todas as manhãs, em todas as disciplinas que ele tem, eu acompanho. Essa proposta, ela já tem 8 anos, então ela está sendo revista, por quê? Existem pontos positivos desse trabalho, né? Desse trabalho em conjunto com os professores das áreas, e existem pontos que enquanto equipe de educação especial, pois somos 16 professoras, e os professores de forma geral, a gente percebe que ficam muitas falhas, assim. E entre algumas das questões positivas que eu posso destacar, eu estou tentando ser o mais breve possível, qualquer coisa eu retomo, que eu posso destacar é aprender a compartilhar esse trabalho. O que é muito difícil, né? Porque a gente vive numa estrutura, na estrutura capitalista não nos ensina a trabalhar coletivamente. E o nosso trabalho é coletivo, de professor de educação especial. No colégio de aplicação ou em qualquer outra escola. Eu acho que isso aqui é uma premissa da educação especial, e eu até hoje não consegui ninguém que me dissesse o contrário. O professor de educação especial que não trabalha coletivamente. Né? Nosso trabalho, ele tem que ser coletivo, ele tem que ser com os colegas das áreas. Porque senão a gente estaria numa instituição especializada, a gente não estaria numa escola pública ou numa universidade, enfim. Então, é aprender a dividir, a compartilhar esse espaço, planejar conjuntamente. E um dos pontos negativos que está fazendo essa proposta ser revista e reformulada é a presença constante do professor de educação especial em sala, né? E isso faz com que aquele professor seja referência para aquele estudante. E o que também é um problema, quem já trabalhou como profissional de apoio sabe que o professor de educação especial, ele não tem que ser a referência para o estudante que é público-alvo. Todos na escola precisam ter condições de trabalhar com aquele estudante, professor de educação especial estando em sala ou não. Claro que a gente tem um papel ali dentro, né? Que seja de formação, seja de instrumentalizar esses professores para trabalhar com esse estudante, mas de estabelecer essas relações para que esse estudante consiga estar em qualquer momento em todas as atividades que acontecem na escola, com ou sem o professor ao seu lado. Então, no momento, o que a gente tem no colégio de aplicação é esse trabalho. Um trabalho que é constante, nós planejamos junto com os professores, todas as propostas são, se necessários, adaptadas, flexibilizadas para os estudantes atendidos em todas as turmas do colégio, do primeiro ano ao ensino médio. Não sei se enrolei muito, mas eu estou tentando ser breve para não cansar vocês e para deixar um tempo para a Carla também.
E, Nathalie, o quanto isso é a complexidade dessas relações, né, que a gente fala, assim, porque quando a gente fala estabelecer relações, também, né, Nathalie, não é apenas naquele sentido de estar disponível, né, porque quando a gente, vocês vão ver que na escola, a gente acaba sendo a referência, a gente é a referência da área, né, de educação especial. E aí, quando a gente vai estabelecer essas relações, de planejar junto, de pensar as práticas escolares junto, a gente também tem que estar todo o tempo se policiando para que a gente não caia na armadilha de solicitação de receitas, né? Para que a gente sempre seja a referência do que fazer para aquele aluno. E aí, quando eu falei lá de saber propor, contrapor as perguntas, é nesse sentido. Então, por exemplo, assim, às vezes chega as perguntas assim, né? Carla, o que tu acha que eu posso fazer para tal aluno? Aí eu sempre inverto a pergunta, né? Eu pergunto, me diz o que tu tem feito para a turma, vamos pensar junto. Daí ele me fala, e a partir dessas relações a gente vai construindo. Né? Então, isso se dedica aí um manejo para ir construindo isso, e tem essa complexidade que a Nathalie está falando, né? E aí, é bem isso, assim, as escolas, como a gente tem essa autonomia para construir, os colégios de aplicação, eles têm, né, essas diferenças na Constituição do Trabalho. É importante eu sinalizar que aqui na URGS, a Constituição da nossa área, ela é bem recente, ela é mais recente que a de Santa Catarina. E apesar da gente já ter, na verdade, o primeiro ingresso de uma professora é em 2015, a partir de uma transferência de uma professora de Santa Catarina. E mesmo antes dela, a escola já tinha estudantes com deficiência, né? Então, e aí, essa professora, ela ficou trabalhando 2 anos, 1 ano e meio, né, de 2015 a 2017 é apenas ela. Atualmente o colégio de aplicação aqui da URGS tem um número bem menor que o de Santa Catarina, a gente tem em torno de 600 alunos, né, mas mesmo assim, né, o trabalho, né, que ela desenvolvia nesse início, assim, por isso que a escola, quando teve aí uma organização de editais de vagas, né, esse departamento ao qual faço parte entendeu a importância de ter, né, além de uma vaga na escola. E então, a partir muito do trabalho inicial dessa professora e das demais que foram se somando depois, foi se constituído, então, o que a gente nomeia, porque ainda está em tramitação, é o projeto da área de educação especial. Então, aqui a gente não tem o plano, como a Nathalie falou, mas a gente tem um projeto de área, como todas as áreas, né? Aqui todas as áreas têm um projeto de área que rege as nossas práticas, então a gente se baseia a partir disso. Eu não falei antes para não ficar um pouco confuso. O concurso que eu fiz, o edital saiu em 2016, eu terminei de fazer o concurso em 2017. Não passei em primeiro, segui a vida. Aí abri um concurso de professora substituta nessa instituição. Eu fiz, passei e assumi como professora substituta. Fiquei quase 2 anos como professora substituta, fui embora dizendo até mais, até um dia, mas nunca imaginando voltar. E aí, final do ano passado, eu fui nomeada. Assim, fui brindada num amanhecer com o meu nome no Diário Oficial. Então, né, eu saio sem pensar em voltar, mas o que eu quero dizer para vocês é que, então, eu participo da construção, digamos assim, dessas práticas e da área desde 2018, né, mas agora, então, como efetiva. Então, eu vou tentar ser breve também na nossa organização aqui no CAP da URGS. Então, essa questão das relações eu não vou entrar tanto, porque a gente já falou. A gente tem 5 principais premissas, assim, na organização do nosso trabalho. A primeira é do atendimento educacional especializado no contraturno, né, que é o que está previsto na lei, que vocês, né, devem estudar bastante, enfim. O segundo é o apoio pedagógico em sala de aula regular. E aí, né, a Nathalie apresentou uma forma. Aqui no CAP URGS, a gente articula esse apoio pedagógico em sala de aula regular a partir de projetos.
Então, eu não estou sempre a gente não está sempre com aluno em todas as aulas. Lembram que eu disse, né, que uma das premissas é a pesquisa. Então, a gente se divide para que nas orientações a gente acompanhe o aluno e o grupo. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala do apoio pedagógico, aqui na URGS, pelo menos, a gente trabalha numa tentativa de, sim, em certa medida a gente vai ser a referência do aluno público-alvo de educação especial, mas a gente quer, como a Nathalie fala, que não sejamos as únicas, né? Não sejamos os únicos enquanto referência. Mas também essa constituição de projetos com os professores das diferentes áreas e a entrada, então, nas turmas, faz com que a gente ocupe um lugar de referência para todos na escola. E isso é muito bacana. Isso modifica o trabalho, o olhar, o manejo, porque a gente deixa de ocupar aquela centralidade de professora do aluno X para ser professora da escola, né? Então, isso inverte aí uma lógica que a gente considera muito importante. Então, aqui eu falo um pouco da orientação de pesquisa, mas aí, na medida, a gente vai construindo diversos projetos com os colegas das áreas para ir entrando na turma, né? Então, na nossa carga horária, digamos assim, tem a carga horária de atendimento individualizado no contraturno e a carga horária que a gente dedica para construir esses projetos e para entrar para a turma, né? Junto com a turma, na aula na turma. A assessoria aos professores, que daí trata dessa construção, né? E aí não de um lugar unilateral da área da educação especial para as outras áreas, mas uma construção em rede, né? Então, a gente escuta muito os nossos colegas. A gente aqui, vocês vejam, né? A gente tem 3 professoras, então a gente conta, uma das premissas são os bolsistas de acompanhamento de processos inclusivos. No momento, a gente tem 5 bolsistas e mais 2 monitores, que nos auxiliam no acompanhamento desses estudantes, né? E aí, isso sinaliza também a necessidade da nossa orientação para com esses, né? E o quinto ponto, que é um ponto, assim, pelo menos assim, que eu não conhecia, eu fui conhecer no colégio de aplicação, a nossa participação em oficinas. O que acontece? No colégio de aplicação, em cada segmento, né, ensino fundamental 1, lá a gente chama por projetos também, né, enfim, sexto, sétimo ano, oitavo e nono ano, tem oficinas de aprendizagem. E na nossa carga horária é previsto que a gente se insira nessas oficinas. Então, por exemplo, no projeto Unialfas, né, que lá é do 1º ao 5º ano, os estudantes do 1º ao 5º ano, independente da idade, se inscrevem numa oficina que eles querem, né? E aí a gente se insere. Então, assim, eu já dei oficina e aí não é só sobre coisas da nossa área, por exemplo, uma das oficinas que eu dei foi sobre chás, ervas e punks, né? Então, em colaboração com mais 2 professoras. E isso faz contribuir com aquela questão de não ser a professora do aluno X, mas a professora da escola. Então, por exemplo, assim, isso faz com que a gente ocupe também outro lugar nas discussões, como, por exemplo, conselhos de classe, né? Quando a gente vai para o conselho de classe, a gente discute, obviamente, sobre os alunos que a gente acompanha de forma mais aproximada, mas sobre todos, né? Eu acho que por enquanto é isso, assim, para não me alongar mais, não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu acho que é importante isso que tu falou, Carla, do trabalho colaborativo nos colocar enquanto professor da turma, né? E como eu já entrei numa escola onde isso já estava constituído há bastante tempo, é bem interessante a relação que se estabelece, assim, nos anos iniciais que eu estou trabalhando agora, antes eu trabalhava no médio, não existe diferença para as crianças entre a professora pedagoga, por exemplo, a professora que acompanha a turma e a professora de educação especial. Eles já sabem que são 2 professoras que acompanham a turma
E não é porque eu tô lá que sou eu que vou fazer a mediação com o estudante que é público-alvo da educação especial. Não, às vezes é a professora da turma, enquanto eu vou ficar trabalhando com a turma toda, né? Quando esse aluno precisa de uma mediação mais individualizada. Eu só queria responder aquela pergunta que está ali no chat para diferenciar o trabalho técnico do trabalho pedagógico. Na verdade, é uma discussão. Isso é uma discussão dentro da escola, porque o trabalho técnico veio antes das professoras de educação especial no colégio de aplicação. Existiam as técnicas, que eram a formação delas em pedagogia, todas elas, e elas faziam atendimento educacional especializado. A educação especial, enquanto disciplina, que nós nos organizamos por disciplinas, então a disciplina de matemática, todos os professores de matemática. A disciplina de educação especial, ela vem por uma mobilização das famílias dos estudantes com deficiência que entraram no Ministério Público e exigiram a contratação de professoras de educação especial. Então, não foi a existência do campo não foi reconhecida pelo grupo, foi reconhecida pelas famílias. Então, essas professoras, nós, no caso, né, a gente já entra um pouco nessa tensão, assim, de que, bom, o que nós vamos fazer lá dentro? Foram as famílias que nos colocaram lá dentro. E aí se abriu o concurso e nós entramos. Então, até hoje, essa diferença, ela é discutida. Quando as professoras de educação especial ingressaram, nós nos responsabilizamos por aquilo que a gente chama, pelo atendimento educacional especializado e por acompanhar os estudantes dentro de sala de aula. Mas esse trabalho... Desculpa, pode falar. Não, desculpa te interromper, mas só para ver se eu entendi. As famílias reivindicam a presença do professor de educação especial, entendendo que este professor de educação especial é aquele que tem licenciatura em educação especial. Quem é este profissional? Isso, porque, na verdade, as outras técnicas, né, são pedagogas. Isso. As famílias reivindicam um professor que acompanhe esse estudante na sala de aula comum. É isso que as famílias reivindicaram. E como esses estudantes são todos, né, que mais necessitavam, eram um público-alvo da educação especial, se entendeu que a contratação era de professores de educação especial. Aí se constrói essa PPI, que é o documento que nos rege, e nos coloca ao lado desse estudante, né? Porque isso é uma reivindicação que nos coloca dentro do colégio, né? É acompanhar esse estudante todo o tempo. É por isso que nós estamos lá. E aí as técnicas em educação especial também fazem esse acompanhamento, compartilhando o trabalho com a gente. Porque é muito material para adaptar, é planejamento para fazer, reunião para participar. Então a gente divide. A partir de então, desde que as professoras ingressaram, cada pedagoga técnica em educação especial, porque em Santa Catarina, em outros lugares do Brasil também tem essa formação, né? Pedagogia com especialização em educação especial, assim, com enfoque em educação especial, que é a formação das minhas colegas. Então, elas acompanham por turmas, assim, todos os terceiros anos. Então, elas compartilham o planejamento com a gente, compartilham tudo o que é relacionado à turma que elas também acompanham. Mas essa discussão do trabalho não está delimitada pela própria forma com que as professoras de educação especial ingressam no colégio de aplicação. Não sei se ficou claro, se tem alguma dúvida. Eu queria fazer uma sinalização, mas daí não é a partir disso, assim, né, que é uma questão bem complexa, então eu não sei se alguém teria, ou se eu... Acho que eu vou fazendo uma sinalização e qualquer coisa a gente volta. De repente, só perguntar para a Xana, não estou enxergando Não, ela. até assim, para não ficar um olhar romantizado, né, do nosso serviço, eu fiquei pensando isso, assim, porque a gente vive uma experiência, né, de 40 horas lotada na escola, com uma previsão, né, de tempo de ensino, então uma carga horária, né, que envolve ali o ensino, estar com os estudantes e tudo que envolve o ensino, uma carga
horária de extensão e uma carga horária de pesquisa. Então, é uma realidade muito privilegiada nesse sentido, né, com profissionais que já têm aí uma trajetória, uma caminhada, né, enfim, então, as possibilidades que a gente traz aqui, né, Nathalie, é possível nesse contexto, mas a gente já viveu outros contextos, né, Nathalie, que a gente talvez gostaria de estar mais nas turmas, mas não era sempre possível, porque, né, quando eu falei para vocês, eu trabalhava em São Leopoldo, eu tinha 20 horas, era lotada numa escola, mas lá funcionava o regime de itinerância, então eu tinha mais 4 escolas. Na escola que eu era lotada, eu até conseguia entrar um pouco em sala de aula, desenvolver alguns projetos, mas infelizmente nas que eu era itinerante, né, os alunos das outras escolas iam para o atendimento no contraturno na minha escola. Isso funcionava, mas esse trabalho de relação com os professores era muito precário, né, porque a gente não consegue dar conta. Então, o que a gente está falando aqui do estabelecimento desses vínculos, dessas relações e da construção de um trabalho compartilhado é possível em alguns contextos, né, nesse contexto. Mas também isso fica um alerta de a gente sempre pensar o que é possível fazer nesse contexto. Então, quando eu estava lá com 20 horas, 5 escolas, né, eu tentava assim, bom, aqui eu vou fazer tal projeto porque eu consigo. Então, a gente também tem que tentar manejar, assim. Mas tem coisas que não são tão tranquilas, né, Nathalie? Então, a gente acho que vive como a Nathalie já tinha falado lá no início, né, um lugar, assim, de privilégio, mas em contrapartida, daí eu já vou finalizar, por exemplo, aqui no Colégio de Aplicação, a gente não tem uma sala de recursos. Isso tem sido uma grande luta e batalha nossa. A gente tinha uma sala dividida com a área do teatro, e aí, depois de muita reivindicação, a gente conseguiu antes do recesso, e aí então significa que a gente não ganhou ainda uma sala só para nossa área, que aí a gente vai fazer uma sala de área, sala de recursos. E aí é importante sinalizar que o Colégio de Aplicação, por ser uma instituição federal, nem sempre ele entra em programas. Por exemplo, o programa que teve lá de fomento às salas de recurso, a gente não conseguiu na época. Então, quando a gente ganhar esse espaço físico, né, para a nossa área, a montagem da sala de recursos será nossa, né? Até por um momento que a gente, como a Nathalie falou, né, a gente vive um momento dentro do ensino superior, da escola pública, de uma diminuição, né, da distribuição de renda. Então, a gente também vive esses desafios, assim, né, que físicos, arquitetônicos, enfim. Muito bom, gurias. Eu vou, assim, continuar a conversa com vocês, mas queria ver se os alunos que nos acompanham e as professoras também têm alguma questão para vocês, enfim, né, algum comentário. Me parece que na fala das duas se destaca acho que 2 elementos, assim, né? Primeiro é esse esforço na constituição de redes ou pontos de apoio, né, para a construção de um trabalho em parceria e em colaboração, que é tentar sair desse lugar, né, da educação especial enquanto campo específico e enquanto, né, a responsável pelo processo de inclusão, né, ou exclusivamente, né, responsável pelo processo de inclusão de um aluno, o que é muito comum a gente encontrar, né, que eu acho que vai um tanto de encontro à tua fala, Carla, né, que é quando os professores demandam ou perguntam o que fazer, né, ou como trabalhar determinadas questões com o aluno. Então, como é que tu rompe e desloca isso, que é sair desse lugar de uma posição de saber especializado, né, para conseguir construir coletivamente uma prática, né, e aí eu acho que isso exige muita
acho que muita reflexão da nossa parte, assim, né, e uma postura de vigilância o tempo todo, porque eu acho que é muito fácil, né, a gente se colocar nessa armadilha, né, de responder, ao invés de construir com o outro. E eu acho que nesse sentido da construção de um trabalho mais colaborativo, né, mais na parceria, mais de uma responsabilidade compartilhada, acho que entra em cena muito fortemente a discussão dos aspectos pedagógicos da escola. E aí eu acho que esse é um dos elementos muito recorrentes nas nossas discussões, assim, né, pelo menos eu tenho isso muito presente, a Leandra está aí, e me lembro da gente conversando disso, assim, quando a gente pensa um processo de formação inicial, que é poder privilegiar ou priorizar, digamos assim, os aspectos pedagógicos da escola, né, e talvez, né, Carla, na tua fala, isso apareça quando, né, tu referenda, elas mandavam a gente para a escola, falar com os professores, participar das reuniões, né, porque é isso, assim, né, ocupar esses espaços coletivos da escola e a construção, né, dos processos coletivos, inclusive dos documentos, né, exige necessariamente o conhecimento, né, sobre essas questões pedagógicas, né, então, e aí eu acho que a gente, no campo de formação de educação especial, sempre vive esse tensionamento, né, que é sobre a construção de um conhecimento pedagógico de base, né, e o necessário, né, ou a questão do conhecimento técnico, né, mais específico do campo. Então, assim, como é que a gente, né, costura um conhecimento no outro, né? Não sei se vocês concordam comigo, se vocês gostariam de tecer algum comentário a partir dessa observação, considerando a parte. Isso, Lê, vamos lá. Eu queria aproveitar essa tua fala, porque eu acho que aí tem um elemento que as duas, né, trabalham. Primeiro que eu tenho um orgulho imenso de ter sido professora delas, né? E para mim é maravilhoso assim ver elas voando bem, transformando os espaços onde elas estão. Para mim, isso já é a vitória da profissão da gente. A Fábio, eu acho que é do mesmo jeito. E a ideia que a Fábio levanta é, como vocês vêm colocando, e eu acho que aí a Nathalie dizia do privilégio de estar numa escola de aplicação, porque a escola de aplicação ela tem uma dinâmica e um processo de produção de políticas internas muito mais efetivo do que a outra escola que, de alguma forma, só cumpre requisitos de formulação que vem de fora, entende? O que eu quero dizer é que a maioria das escolas elas estão muito centradas em dar conta das determinações da Secretaria de Educação, entende? E produzem muito pouco políticas internamente. Qual vai ser as nossas práticas? Que políticas de práticas nós vamos instituir? E eu acho que essa liberdade de uma escola federal, ela é muito maior do que efetivamente, tem mais autonomia, vamos dizer assim. Então, eu acho que aí tem um grande privilégio que diferencia vocês de todas as escolas das redes municipais e estaduais. Esse é um elemento. O segundo elemento que eu queria dizer é que vocês demonstram na fala de vocês que vocês não estão lá para incluir um aluno, vocês estão lá para transformar a escola inclusiva. Essa é a diferença, entendeu? Então, assim, nós não estamos aqui para pegar um aluno e incluir ele na escola. Nós queremos que essa escola seja inclusiva. Então, trabalhar para a escola e não para um aluno faz uma grande diferença nesse processo. E daí, nisso, eu queria, assim, porque eu acompanho, Carla, um pouco dessa dimensão pedagógica da Escola de Aplicação da URGS, desde o tempo que a Beatriz estava lá. Tu deve conhecer ela só por nome, porque a Beatriz, nem mais professora, já está aposentada. Mas que a Leia Fagundes tinha projetos lá com vocês, etc. Por quê? Porque vem daí essa nova, essa perspectiva da organização pedagógica da Escola de Aplicação de vocês, que ela não está centrada nas disciplinas, mas ela está no desenvolvimento de projetos de aprendizagem.
Então, aqui, eu acho que faz essa implicação, o que permite a gente transformar, inclusive, o acesso ao conhecimento também mais inclusivo, né? Porque ele é produzido ali com os alunos, etc. Então, eu acho que é esse movimento, né, que a Fábio falava, que eu acho que tem essas caracterizações. O que torna importante a experiência de vocês trazida aqui, né? E eu queria saber daí uma pergunta aí, quantos professores de educação especial tem na Escola de Aplicação da UFRGS hoje? Somos 3 professoras. Lá na Nathalie, 16. Então, esse trabalho do trabalho de bidocência, que era muito forte nas décadas de 2000 em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, eu estava lá também, eu acompanhei um pouco esse processo quando eu ainda trabalhava lá, mostra como a lógica e a política é outra. É colocar o professor para dentro da sala de aula com outro professor, né? Enquanto que vocês construir um planejamento pedagógico de tal forma que inclua, né? E etc. Então, são focos diferentes em termos de práticas, mas são 2 focos muito importantes que a gente tem como referência, né? E era isso, assim, que eu queria colocar. E outra coisa que eu queria levantar, assim, se vocês pudessem, dentro disso, e vocês falaram muito bem, é o que eu percebi, que o curso de Educação Especial foi muito importante para vocês, tá? Para as duas, em dimensões diferentes. Mas o quanto o entorno do curso também é muito importante no processo formativo. No sentido de que ele agrega um certo valor, né, a esse processo formativo, que é os grupos de pesquisa, que é o PIBID, como dizia a Natália, enfim, eu acho que essa é uma dimensão importante. Então, assim, quando vocês dizem se envolvam nas coisas, é um ótimo conselho para as nossas alunas, né? Por quê? Porque nós realmente da sala de aula não damos conta de fazer muita coisa. Mas é o envolvimento nesses entornos é que efetivamente se caracterizam, né, como um processo de constituição profissional. E eu queria daí que vocês pensassem um pouco sobre isso, se pudessem assim falar um pouco sobre isso. O trabalho de vocês não é incluir pessoas, o trabalho de vocês é transformar a escola num espaço inclusivo. E eu acho que aí tem uma diferença de projeto, né? Nesse processo. Era isso. Muito obrigada pela fala de vocês. Então, vou começar comentando um pouquinho do que vocês falaram. Assim, são coisas muito importantes para a gente pensar e que, longe de mim, tentar trazer uma resposta. Só que eu acho que um comentário, uma coisa que me afeta muito assim na escola é que o trabalho de professor de educação especial, ele é uma constante vigia para a gente não cair em algumas armadilhas. A primeira delas, né, é entender que a escola é um espaço de aprendizagem. E a escola tem uma função e essa função é de aprendizagem. Essa função não é de socialização, como algumas pessoas tentam nos dizer, tentam convencer principalmente o público da educação especial, né? Público-alvo. A função da escola é uma função de aprendizagem. E eu sou professora de educação especial. Porque é muito comum a gente ser chamado na escola, e no colégio de aplicação também, para dar conta de todos esses conhecimentos, dessa gama ampla de conhecimentos que acontece dentro da escola. História, geografia, matemática. Só que, bom, primeiro, eu não sou professora de matemática, não sou professora de história, não sou professora de geografia, não sou eu que tem que ser a responsável pela aprendizagem de geografia do estudante com transtorno espectro autista do 7º ano. Não, é o professor de geografia. E sim, como que eu me insiro nisso, né? É pensando junto com ele possibilidades, adaptações necessárias, entendendo o contexto, enfim. Mas o primeiro ponto é esse, nós não temos condições de dar conta de todo, porque
porque a gente não tem todas as formações que a escola nos exigiria, né? A segunda coisa, que é muito complexa e que é uma constante reflexão, assim, no nosso trabalho, e eu penso muito sobre isso, é o quanto a gente precisa trabalhar para não ser necessária, para ser cada vez menos necessária. E isso, falando, pode parecer fácil, mas lá na prática, é tu te despir daquele lugar de uma professora que ocupa um campo de saber, não, porque o meu trabalho, quanto menos eu for necessária, mais está dando certo. Mais está dando certo. Quer dizer, todos os professores da escola já estão realizando seu planejamento, já estão fazendo suas relações, estabelecendo suas relações com o público-alvo da educação especial. Então, se eu não preciso mais planejar, se aquele estudante está se desenvolvendo, está aprendendo, e eu sou cada vez menos necessária, então quer dizer que esse trabalho está dando certo, né? Só que isso é muito difícil na prática, né? Porque existe uma série, são pessoas que estão lá dentro da escola, né? Essas relações humanas faz a gente afirmar, bom, é importante o professor de educação especial na escola. Sim, é importante, eu defendo o campo, porém também defendo que esse trabalho seja para nossa não necessidade na sala de aula. Não, a gente não precisa tá aparecendo, né? O nosso trabalho é justamente desaparecer. Um pouco isso, assim. Eu vou passar a palavra para a Carla, depois eu retomo alguns elementos da professora Leandra. Mas eu estava adorando te ouvir. A Fabiane e a Leandra trazem, né, questões, assim, que daria para ficar até o final de semana aqui conversando, e isso que a Nathalie traz agora é muito importante, né, que era um pouco também do que eu estava falando, assim, da necessidade de a gente contrapor algumas perguntas e o imediato, né, como a Nathalie também falou, a gente vive numa lógica muito imediatista, de resolução rápida de tudo, então, se colocar nesse papel, assim, que às vezes pode ser mais cômodo, né, assim, de dizer, eu acho que tu pode fazer assim, colega, né, não, assim, mas tentar que ele reflita sobre esse processo, né, e assim, para mim, isso é muito, assim, é claro, né, que a gente não tem esses conhecimentos, todo, né? Por isso que eu tento inverter a pergunta de saber o que eles vêm propondo e fazendo, qual é a ideia deles, né, para fazer. Até porque se a gente fosse ter todos esses conhecimentos, então a gente teria só professora de educação especial e o aluno, né? E não é isso que a gente quer. Então, mas isso existe essa complexidade, né, da vigilância, como a Fábio disse, de estar sempre atento, assim, porque às vezes é mais cômodo, e até porque a gente, né, quer ver, às vezes, as coisas funcionando, acontecendo, a gente tem que cuidar, assim, às vezes até para não fazer pelo outro, né, e isso lá é muito forte para nós, assim, pelo menos aqui no CAP, e pela fala da Nathalie também, então, por mais que o diálogo e as relações existam e devam existir, algumas coisas são inegociáveis, né, Nathalie? Assim, então, primeiro, é inegociável que toda criança deve estar na escola. É inegociável que toda criança tem o direito de aprender. É inegociável que a professora de educação especial não será a única responsável pelo processo de aprendizagem. E isso a gente traz aqui na nossa área, né? Essas questões que são inegociáveis. E aí, como eu sempre tento dizer, né, de um jeitinho assim, e é algo que eu aprendi na graduação, compromisso ético, e faz parte desse no processo de aprendizagem de todos os alunos. Não temos, talvez, formação, experiências para dar conta desse todo,
né, de todas essas necessidades que aparecem no contexto escolar? Não, mas é no diálogo que a gente vai construir. E aí eu já queria fazer essa relação com algumas das questões que a Leandra colocou, porque talvez, né, me impossibilite de trazer todas, mas a questão que ela faz da possibilidade de construção de políticas dentro do colégio de aplicação perpassa por aí, né, de estabelecer essas questões que são inegociáveis, da possibilidade de ampla discussão, né, um exemplo muito rápido, assim, é óbvio que a gente já vem discutindo sobre, aí tem uma discussão, né, se é adaptação, ou adequação, ou flexibilização curricular, é óbvio que a gente já vem discutindo isso há muitos anos, mas agora, então, a gente levou para a nossa comissão de ensino da escola a importância que a gente está entendendo de discutir amplamente. Então, a gente criou um projeto junto com essa comissão de discutir na escola. Então, vai ser uma fala inicial geral para toda a escola, depois a discussão nas equipes de trabalho, e depois discussão com as áreas, para poder pensar, né, nessas questões. Então, e assim, aí eu estou falando da área, mas assim, inúmeras políticas que a gente vai construindo nesse micro, né, em relação à aprendizagem, até porque a gente tem esse compromisso, né, de ser uma casa aberta, digamos assim, para pessoas que estão que estão na graduação, né? Então a gente tem estágios para todas as áreas, inclusive para a área da educação especial, bolsistas, é uma escola aberta sempre para pesquisa, né, Nathalie? Então, assim, o que a gente mais tem é alunos da graduação dentro da nossa escola, isso às vezes até necessita de um cuidado, né, porque a gente também tem que comprometer o cuidado com a segurança, com os nossos alunos, então, assim, mas é uma escola aberta ao tempo todo, assim, a gente tem muita gente circulando e pulsando lá dentro desse espaço, né, e aí as construções das políticas vão ocorrendo por aí. Eu não sei se a Nathalie quer falar mais alguma coisa, me ocorreu a questão da aprendizagem, que a Leandra fala, né, mas vou transitar a palavra. Não, eu acho que em relação a isso das políticas serem construídas dentro da escola, uma coisa que eu sempre me questiono muito, assim, em relação à área, ao campo mesmo, quanto a educação especial, ela se organiza sempre a partir das políticas, e a gente já se forma, a nossa formação inicial, ela já nos faz entender isso, que é a partir das políticas que a gente se organiza, como que se essas políticas fossem inquestionáveis, né, e não fossem construídas por pessoas dentro de um projeto de sociedade. E aí não sei se a gente sai do curso com isso, com essa consciência de que são pessoas, a política de educação especial, ela serve a um formato de escola, uma estrutura social. Então, a gente se organiza a partir dessa política que vem, bom, a política está aí, então a gente tem que trabalhar. Se a política diz que é atendimento educacional especializado, se a política diz que o público é esse, o público é esse. A gente, até o público, a gente respeita que a política nos manda, né? E aí... Uma Bíblia, né, Nathalie? Exato. E aí a gente tem um campo, um grupo de pessoas, né? Porque são pessoas construindo a política e são pessoas trabalhando na escola, né? Que não tem muito esse engajamento. Eu acho que a gente está vivendo um momento de voltar à educação especial, esse engajamento político mesmo, de entender que, bom, essa política é questionável, sim, a gente teve uma política de educação especial revogada agora há pouco. Por que ela foi revogada? Então, eu acho que é interessante que a gente tenha essa consciência já no curso, e eu fui aprendendo isso, eu acho que tarde demais, talvez, mas que, bom, isso é questionável, né? A gente trabalha a partir de uma política, mas essa política, ela pode ser questionável, sim, ela pode estar errada. Essa Bíblia que nos ensinam ali, eu tenho que trabalhar de acordo com o que a política diz, ela pode ser questionada. E é lá na nossa prática que a gente aponta a contradição. E vocês vão me dizer assim, bom, eu preciso trabalhar, e eu vou trabalhar a partir da política, lógico, mas é na prática que a gente aponta essa contradição e diz, olha aqui, ó, olha como isso aqui não se efetiva, olha como isso aqui não dá certo. Então, a vantagem, privilégio dos colégios de aplicação é a gente poder
apontar essa contradição. Mas não é fácil, gente. Também não é assim, bom, eu lá, professor de educação especial, aponto essa contradição e sou acolhida pelo grupo. Não, isso exige uma defesa, porque é muito mais fácil eu estar ali todo o tempo ao lado do estudante e ser confortável para os meus colegas também, né? Eu estar ali todo o tempo. Mas é apontar, bom, a gente está pensando em construir que formato de escola? E esse formato aqui não condiz com essa nossa prática. E é essa constante, bom, ser professor de educação especial é constantemente estar ali, né? Apontando a contradição e tentando mudar essa estrutura, né, que a gente tem. Só para que eu me lembrei agora da Nathalie falando, às vezes essas complexidades são umas coisas que a gente tem que estar vigilante, às vezes no mínimo, assim, né? Por exemplo, às vezes eu caía na armadilha de que, um exemplo bem recorrente da escola, de que todos os combinados, todos os avisos para a família ou para o estudante que a gente acompanha, que eu mediasse, né? E com o tempo eu fui aprendendo coisas mínimas, por exemplo, Carla, tu pode avisar para a família que semana que vem tem que trazer tal coisa. Não, eu entendo que, né, assim, com um jeitinho, assim, o que era de orientação é de orientação, o que é de professor de sala regular é de sala regular, né? Não que eu não possa auxiliar de alguma forma, auxiliar o estudante a se organizar com aquilo, isso sim, mas, assim, também não cair nessa armadilha de querer carregar o mundo, né? Porque a gente não dá conta. Então, e aí quando a Leandra fala, né, dessas construções de política, dessa inversão da lógica, né, de que a gente não está construindo um processo pedagógico inclusivo para o aluno em si, mas no contexto da escola, acho que essa é uma construção de política, né, dentro dessa instituição, assim, então, mas que é isso, é de muito, como diria Fabiane Bride, matando um leão por dia, às vezes mais, né? Porque, mas sim, né, a gente tem aí uma abertura, talvez, né, Nathalie, para o pensar, para o fazer, para o refletir sobre, né, possibilidades, assim, de corpo docente, inclusive, né, para pensar sobre isso. Gurias, eu acho que vocês tangenciam, acho não, né, tenho certeza, sim, mas pontos muito importantes, assim, enfim, eu queria também parabenizar vocês pela fala, assim, pela noite, pelas muitas contribuições e por tudo que vocês me mobilizaram. Mas, assim, que é também da gente conseguir pensar, né, olhando, assim, para o contexto do colégio de aplicação e para a sua singularidade, de algo que eu, pelo menos, né, a gente vem falando de uma forma muito recorrente, que é, uma vez que a gente olha para as práticas pedagógicas, é sempre muito necessário a gente poder olhar para as condições de produção dessas práticas pedagógicas. E aí a gente também não pode ser reducionista, né, e achar que isso está vinculado a um elemento, né, e com muita frequência a gente encontra isso, tipo, na vontade do professor. Se o professor quer, o professor faz. Nem sempre é assim, né, ou na maioria das vezes não é assim, né? Não é só uma questão de querer, mas é uma condição mesmo de construção, né? Então, vocês estão numa escola, né, onde se tem, né, uma condição muito singular de construção dessas práticas pedagógicas, com um grupo de professores que é reconhecidamente qualificado, né, que se destacam por um percurso muito singular aí, que a Leandra, né, retoma, que acompanhou, né, tipo, os dois colégios, né, a própria organização, né, do ensino por meio de projetos, o que permite também esse deslocamento, né, do professor de educação especial e da educação especial dentro desse espaço, né, então eu acho que também isso é um elemento, assim, necessário para a gente cuidar, assim, né, ou para a gente minimamente considerar quando a gente faz uma análise da produção, né, dessa prática pedagógica, né, e a fala de vocês talvez reforça, né, ou coloque em evidência algo também, né, que a gente vem falando muito, que é de conseguir pensar
de uma forma mais ampla, né? Olhar um contexto, né? E aí eu acho que a Leandra resume muito isso, né? Quando diz, a gente não está trabalhando para a inclusão de um aluno, mas a gente está pensando, né? Enfim, como é que essa escola se transforma, né? Como é que essa escola se constitui a partir de uma perspectiva inclusiva, né? Que eu acho que é de conseguir pensar, então, a constituição das práticas pedagógicas e da organização dessa escola a partir, né, de preceitos de acessibilidade curricular enquanto, né, elementos que norteiam toda a organização do trabalho, assim, sei. Né, que aí eu acho que a gente vai agir não no individual com o aluno, né, mas, enfim, de uma forma mais contextual, né, isso envolve o aluno, mas não está reduzido ao aluno, né, ele vai ter necessariamente uma ação mais ampla do professor de educação especial dentro desse contexto, né. É mais ou menos a ideia, né, que a acessibilidade curricular, do conhecimento, das aprendizagens, elas têm que estar planejadas numa instituição educativa e à disposição de quem as necessitar. Né? Exato. Porque não é assim, eu vou fazer porque alguém necessita. Não, ela tem que antever essa ideia, né? Eu acho que essa que isso que a Fábio vem falou, porque tem assim, eu tenho participado muito de coisa com a Fábio, com as alunas da Fábio e tal, então a gente tem conversado muito sobre isso, né? De que jeito a gente coloca à disposição um processo acessível, flexível para todos. E daí, nessa semana, eu estava conversando com o professor Jerônimo, aqui da universidade, e uma pessoa nos questionava, num grupo, né, nos questionava se nós iríamos aceitar nas ações afirmativas da pós-graduação alunos que tinham tido diplomas com terminalidades específicas na graduação. E eu dizia assim, tá, mas não é um diploma? Por que a gente está preocupado se for por terminalidade específica ou não? E daí, assim, na cabeça deles também, a terminalidade específica é sempre uma limitação deste profissional que sai. E daí eu fazia uma comparação. Escuta aqui, todo mundo que se forma em direito trabalha em todas as áreas do direito, ou seja, a delimitação numa área profissional, ela sempre vai acontecer e acontece de forma natural para qualquer um, mas para o deficiente não, entende? Então, porque ele fica marcado pela relação da deficiência. Então, eu acho que é esses movimentos que a gente pode fazendo de discussão e de conversa nesse campo que a gente está falando de criar instituições inclusivas, entende? De pensar esses processos e tal. E, assim, foi muito bom. Muito obrigada, Fábio, por tudo. Eu que agradeço a parceria, mas, assim, queria muitíssimo agradecer, assim, considerando já o adiantado da hora aqui, agradecer a Nathalie e a Carla, assim, enfim, né, pelo compartilhar da experiência, né, e eu acho que também por fazer, né, por provocar, assim, né, a produção de tanto pensamento aqui, eu, de fato, Carla, poderia continuar conversando com vocês aqui por um bom tempo. Para mim foi muito bom, assim, espero que os alunos também tenham aproveitado, a gente tem aí muitos comentários no chat elogiando, então, a participação de vocês. Eu faço das palavras da Lê a mim, assim, orgulho, né, de ter sido professora de vocês, né, de alguma forma, né, ter colaborado, né, enfim, com esse percurso, assim, e de ver aonde vocês chegaram, né, e eu acho que com algo muito potente, assim, né, e talvez muito presente na fala de vocês, que é esse casamento feliz, assim, entre prática, né, atuação profissional e formação acadêmica, né, ambas trabalhando e continuando aí, né, seu percurso, mestrado, doutorado, né, e fazendo com que essa prática alimente a pesquisa, né, na verdade, num processo de retroalimentação, assim, muito legal, assim, né, desses dois campos, assim, que para mim são indissociáveis também.
né? Então, gurias, assim, meu muito obrigada, vocês, Lê, obrigada a Parcelia, os professores, eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta, e aí eu passo a palavra para vocês se despedirem. Querem dar tchau? Agradecer também, Fábio. Acho que a Rá quer falar antes, Rá. Tá com a mão levantada? Pode ser. Não, é que eu adorei a reflexão da Nathalie quando ela falou sobre as políticas, né? Que realmente eu nunca tinha reparado que a gente, literalmente, a gente só segue aquilo que tá dito, mas a gente nunca questiona ou reflete sobre. Eu, pelo menos, nunca tinha feito isso. Então, para mim, essa noite foi um baque só por ela ter falado isso, né? E agradecer por esse momento. Bah, é extremamente rico pra gente, né? E obrigada. Não sei se as meninas querem comentar, mas eu acho que é só agradecer a Carla e a Nathalie por estarem conosco, e Carla, pode ter certeza que cada dia melhor, realmente, né, acho que a gente está construindo, né, obrigada pela colaboração de vocês. Nathalie, como nunca tinha ouvido tu falar assim, Carla, fazer me permite, mas porque eu fui professora da Nathalie, né, também foi, como eu comentei semana passada, foi uma das primeiras turmas que eu trabalhei na universidade, e era com as disciplinas de pesquisa, né, da investigação e orientação do noturno, que eu adoro trabalhar, acho muito bacana do jeito que foram construídas essa disciplina, e sei que muita gente não valoriza essa disciplina e essa construção que se faz nessas disciplinas, na verdade, né, porque são 7 disciplinas, é cansativo, porém, a gente consegue refletir sobre muitas coisas no caminho da pesquisa. E foi muito bom te ouvir falar, Nathalie, e eu acho que a gente tem que cada vez mais trabalhar para a gente não ser necessário, né? Eu gostei muito da tua fala. Obrigada, meninas, e obrigada, Fábio e Lê, também por estar mediando essa noite. Eu vou agradecer, então, a vocês pelo convite, as falas no chat, a Raixa. Eu fico feliz em poder ter contribuído um pouquinho com esse curso, com essa universidade que tanto me deu, assim, e vocês sabem que estou sempre disponível para o UFSM, para o curso de Educação Especial Noturno, gosto muito de participar, podem contar comigo sempre que precisarem. Eu acho que, assim, nesse momento às vezes eu falo um pouco rápido, assim, porque eu também não quero cansar vocês, mas vocês sabem que eu sou bem disponível, e quando precisar, pode me mandar e-mail, pode me chamar, estou sempre disponível para vocês. É como eu falei, se eu souber se eu conseguir contribuir um pouquinho com tudo que a UFSM contribuiu na minha vida, já fico feliz, assim. Então, agradeço, adorei ter conhecido a Carla e ter revisto vocês, revisto as professoras, professora Sabrina, Leandra, Fabiane, muita saudade de todos. Acho que é isso, assim, esse momento de pandemia nos proporcionou estarmos aqui juntas, né? Só agradeço mesmo. Dá um quentinho no coração, né, Nathalie? É bem como tá em casa mesmo. Antes, assim, de agradecer, bem brevemente, né, quando a gente fala dessas outras possibilidades que a gente constrói em prática, é o repensar de políticas, né? Porque a gente não fica ali só na determinação política. E algo que eu queria falar lá no início, acabou me passando, e agora com a fala da professora Sabrina, eu me lembrei, assim, que é comum que a gente associe a questão da escrita, do pesquisar, a essa questão estritamente pesquisa acadêmica, né? E isso, às vezes, também transcende para a continuidade do estudo. Mas nós, professores, como a Nathalie falou, a gente vai estudar para o resto da vida,
isso já é aceitável, e o quanto é importante, né, que a gente escreva sobre as nossas práticas. Aí sim isso vai virar pesquisa, vai virar publicação, é uma outra coisa, né, mas o quanto eu sei que a gente já escreve, a gente planeja, a gente faz os nossos registros, né, mas a importância de olhar para aquilo com cuidado que a gente aprende nessas disciplinas, né, que envolvem mais a pesquisa. Bom, então, diante disso, eu quero reiterar os meus agradecimentos, né, eu já falei bastante sobre a importância, né, de que o curso, a instituição tem na minha vida, eu acabo construindo um percurso que me distancia um pouco fisicamente, né, de Santa Maria, da UFCM, mas a vontade assim, é impressionante, né, porque eu cheguei na FACED, que é o campus onde eu faço a pós-graduação, em 2014, e sou agora estudante e professora da URGS, mas a minha casa vai ser sempre a UFCM, assim, né, então às vezes eu preciso lidar com isso internamente, assim, né, de que não, eu tô aqui agora, né, porque há uma saudade, há um carinho, então agradecer, me colocar à disposição, meu e-mail, enfim, colocar, acho que, né, à disposição o colégio de aplicação para pesquisa, às vezes até para uma pergunta, enfim, e para estágio também, né, eu sei que isso às vezes não é possível por conta da distância, mas a gente está aberto para estágios, e aqui a gente tem recebido, no momento, as estudantes de pedagogia da FACED, da URGS, porque teve uma alteração curricular também, que agora possibilita um estágio mais ampliado, mais no sentido também de observação, enfim. Então, estamos abertas lá, esperando vocês, quando quiserem. E, assim, acho que a Leandra tinha perguntado, né, falado desse entorno do centro de educação, desse entorno do curso de educação especial, né, aproveitem isso, assim, quando eu falo nas relações, para além das relações acadêmicas, né, saiam, se divirtam, estudem, mas também criem essas relações que também ficam muito marcadas, né, para quem pode, para quem gosta, obviamente. Eu sei que agora a gente está no momento de pandemia, mas é tão bom, né? E eu sei que também as relações, às vezes, na turma não é fácil, né, Nathalie? Mas, assim, o quanto é importante a gente criar esse respeito com os nossos colegas, essas relações com colegas e professores, porque são relações que a gente, independente dessas questões geográficas, físicas, de distanciamento, a gente leva para o resto da vida, pelo menos eu consegui levar. Então, só gratidão por estar aqui, um grande abraço para vocês, se cuidem, usem máscara, fiquem em casa e vacinem-se quando chegar a hora de vocês. Muito bom, muito obrigada, então. Boa noite, pessoal. Muito bom, gurias. Beijo grande. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Boa menina. noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Desgrava, Sabrina. Ai, Lê, eu sou péssima para isso.